Eu tive muitos contatos com o Roberto Campos, justamente quando era diretor do Banco Central. Os jantares no apartamento funcional deles são inesquecíveis para mim. A única coisa boa que eu vi naquela cidade, que nasceu sob o signo da corrupção e continuou a se desenvolver com base no florescimento dessa distorção. O momento que vivemos no Brasil torna muito especial esta celebração dos 100 anos de Roberto Campos, pois evidencia a qualidade e a correção das ideias que ele defendia. Há em curso uma luta para um Brasil moderno e saudável. Roberto Campos empreendeu essa luta ao longo da sua vida. Ele, sem dúvida, foi o nosso maior combatente contra aquele Brasil velho, cheio de bolor e ainda dominado por coronéis da política, que são uma versão moderna dos coronéis do Império e muito mais gananciosos do que aqueles coronéis muito mais simples. Aparentemente começa a chegar ao fim uma das mais prolongadas e profundas recessões sofridas por a economia brasileira desde o século XIX, ao mesmo tempo em que assistimos ao vivo e a cores o relato de verdadeiros depravados sobre a corrupção, um fenômeno que eu diria secular no Brasil, mas que foi bastante intensificado a partir de 2003. Os dois fenômenos, tanto a recessão como a explosão dessa crise, eles têm uma raiz comum: a intervenção do Estado na economia, que persistiu ao longo do tempo. Foram muito breves as primaveras neoliberais, como o batizou apropriadamente com o Estado Franco, mas se intensificou muito a partir de 2003. Eu tenho só uma discordância com ele. Eu acho que a primavera neoliberal não foi até 2008. Antes disso, a intervenção do Estado na economia já tinha voltado a se aprofundar. E isso era exatamente o que Campos combatia. Roberto Campos, tomando as palavras do professor Luiz Zingales, da Universidade de Chicago, era um economista pró-mercado, defensor da liberdade dos mercados e de políticas horizontais que não beneficiassem particularmente grupos de interesse e sim a sociedade como um todo. As políticas para o mercado são capazes de produzir crescimento econômico sustentável e oportunidades de mobilidade social e econômica que conduzem a uma sociedade mais justa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A reunião de políticos populistas e empresários chamados capitalistas inimigos do capitalismo capturou o Estado. Estes empresários, eles detestam a competição, eles gostam de favores do Estado sob a forma de barreiras à concorrência, de crédito subsidiado, principalmente no BNDES, e isenções fiscais, em lugar da inovação, dos ganhos de eficiência. E hoje nós sabemos que esses favores costumam ser retribuídos sob a forma de propinas aos políticos. A atitude desses empresários mina a confiança na economia de mercado e o resultado negativo de suas ações gera maior demanda por intervenção do Estado na economia, nos colocando num círculo vicioso. Esse estado de coisas fez com que o Brasil ficasse para trás. Como citou o Gustavo, em 1950, o PIB
PIB real per capita do Brasil representava 15% do americano. Recentemente, nós estamos um pouco abaixo de 20%, ou seja, não houve um processo de convergência que é esperado para um nível de renda de economias mais ricas, que é o resultado esperado do crescimento econômico. Enquanto isso, por exemplo, a Coreia, que após o fim da guerra, em 1953, tinha um PIB real per capita igual a 11% do americano, 60 anos depois estava com 62% do PIB dos Estados Unidos, um processo real de convergência. Para ilustrar um período mais curto, nos últimos 35 anos, de 1980 a 2015, o crescimento do PIB per capita da economia brasileira foi anêmico. Nós crescemos 0,7% ao ano, o que significa dobrar o PIB a cada 100 anos, o PIB per capita a cada 100 anos. Isso é um processo de semi-estagnação. Enquanto isso, países da América Latina, como Chile, Peru, Uruguai, Costa Rica, da Europa, como a Polônia, Irlanda, da Ásia, vários, China, Singapura, Malásia, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, dobraram o PIB real per capita em 25 anos, entre 1990 e 2015. Nesse momento, quando se homenageia a memória de Roberto Campos, nos seus 100 anos, eu vejo pedras serem atiradas nele. Isso me faz relembrar, após a morte de Milton Friedman, o artigo que Paul Krugman publicou, o criticando post-mortem, e foi adequadamente, apropriadamente rechaçado pela veterana economista e infelizmente falecida professora Ana Schwartz. As críticas vão: primeiro, Campos não era um cientista. Parece que os economistas se dividem em duas categorias: os cientistas, que são os virtuosos, e os não cientistas, que são a ralé. Campos nunca pretendeu ser um acadêmico. Se ele quisesse ser um acadêmico, ele teria dado prosseguimento aos seus planos, que era tirar um PhD na Universidade de Harvard, e certamente, se ele quisesse, teria na Fundação Getúlio Vargas um pouso natural para ele, seria um grande professor da Escola de Pós-Graduação em Economia. Mas ele não quis isso, embora ele era um homem inteligentíssimo. A formação dele é teologia e filosofia, fez um mestrado em economia, fez uma bela dissertação de mestrado. Já naquela época, em 1947, quando entregou a sua dissertação, ele via um mundo globalizado e ele defendia um sistema de taxas flexíveis de câmbio. Milton Friedman escreveu o paper clássico The Case for Flexible Exchange Rates em 1950. Veio a publicar o Essays in Positive Economics em 1953. E o mundo era dominado pelo regime de taxa de câmbio fixa estabelecido por Bretton Woods. O Roberto Campos, ele foi um homem de visão extraordinária e um formidável policymaker. O PAEG, depois eu vou falar a respeito, foi o mais completo, o melhor plano de estabilização do Brasil e foi idealizado por ele. Outra crítica, que o Campos queria que o Brasil fosse uma cópia dos países desenvolvidos. Um novo erro. O Campos não queria que o Brasil fosse uma cópia dos países desenvolvidos. O Campos queria que o Brasil fosse um país desenvolvido. Ele era o mais importante e verdadeiro economista pró-desenvolvimento econômico, que é muito diferente daqueles que se autodenominam desenvolvimentistas e seus planos acabam por frustrar o crescimento econômico, nos jogar na estagnação, como nós temos o exemplo recente da nova matriz econômica, responsável por um verdadeiro desastre macroeconômico. Outra crítica, vindo de um economista social-democrata, eu nunca vi, pelo menos, ele defender a economia de mercado, ou pelo menos defender fortemente
Campos era estatizante. Campos realmente flertou com o planejamento econômico. E tudo tem a ver com a época em que ele nasceu como economista. Tinha havido, nos anos 40, nos anos 40, tinham dois economistas muito influentes, Friedrich Hayek, que defendia a liberdade do mercado como fonte de prosperidade das nações. No outro campo estava o Gunnar Myrdal, que defendia exatamente a intervenção do Estado e que chegava, inclusive, a justificar a ditadura brutal da União Soviética, sob o argumento que parece que aqueles povos eles gostam desse tipo de regime opressor. Foi um debate que não aconteceu. Myrdal ganhou e prevaleceu o planejamento econômico. Aqui no Brasil nós tivemos o Eugênio Goudin, foi o founding father da pesquisa, do ensino e pesquisa econômica na Fundação Getúlio Vargas, contra o industrialista paulista Roberto Siles. O debate aconteceu, Goudin era uma pessoa brilhante e venceu por larga margem no campo intelectual, mas lamentavelmente para todos nós brasileiros, prevaleceu a visão estatista, de capitalista, inimigo do capitalismo, do Roberto Siles. Naquela época, inclusive, prevalecia, era o modelo de crescimento econômico Harold Dormer, onde não havia lugar para funcionamento de preços relativos. A ideia era maximizar a poupança, porque tendo um maior nível de poupança, se investiria uma parcela maior do PIB e tudo estaria resolvido. Esse modelo era um filho dileto do planejamento econômico soviético e o Ocidente abraçou. Mas o Campos tinha uma característica diferente. Ele era humilde, o que é uma qualidade muito rara nas pessoas em geral e principalmente no homem da estatura dele. Ele reconheceu que estava errado, que o Estado era incapaz de planejar, que a iniciativa privada que planejava, que o Estado era completamente incapaz de identificar a oportunidade de investimento e sim a iniciativa privada. Por isso, um distingue muito de figuras como Paul Samuelson, que é um ícone do keynesianismo e foi o primeiro americano a conquistar o Prêmio Nobel de Economia, que em várias versões do seu livro Econômicos, que foi um best-seller para alunos de graduação em economia, era um livro de introdução à economia, ele dizia que a União Soviética ia ultrapassar os Estados Unidos, pois tinha uma alocação eficiente de recursos e investiu maior parcela do PIB que os Estados Unidos. E continuou a fazer isso, a marcar datas para a ultrapassagem, até 1989, às vésperas da falência do Império Soviético, e Samuelson nunca disse uma palavra, eu errei, eu avaliei mal. Outra falácia, Campos era estatizante quando criou o BNDES. Primeiro, o BNDES surgiu em 1952, foi criado em 52, como resultado de uma recomendação da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, da qual Roberto Campos foi um dos conselheiros. Ele não foi o seu presidente, era diretor econômico, e a função deste BNDES era o financiamento da infraestrutura. E todos nós sabemos que investimentos em infraestrutura, disponibilidade de mais ferrovias, rodovias, portos, energia elétrica, água, saneamento, gera externalidades positivas, ou seja, ele beneficia a economia como um todo. Os retornos desse investimento não são apropriados integralmente por quem investe. Então, se faz recomendável, nesse caso, a intervenção do Estado, porque o retorno para a sociedade é maior do que o retorno privado. Então, o BNDES nasceu bem estruturado, um banco pequeno, destinado a fazer as coisas certas. Depois se deteriorou bastante.
Campos ainda foi seu presidente em 58 e 59, onde, entre as diretrizes que ele estabeleceu, o BNDES teria funding próprio, emitiria dívida e seria independente do Tesouro e não atuaria, aliás, como financiador residual. Ele não financiaria projetos ou empresas que tivessem acesso ao mercado privado. Infelizmente, esses princípios foram atropelados, o BNDES começou a ficar cada vez maior. Chegou um tempo que era conhecido como Recreio dos Bandeirantes, estava na farra de juros subsidiados que dava para os industrialistas paulistas, e o período 2007, 2014 deixou um rastro de destruição, aumento substancial de dívida pública, não houve aumento de investimentos, não houve ganho de produtividade, as empresas mais beneficiárias dos empréstimos do BNDES foram exatamente aquelas que o Campos não queria financiar, as empresas maiores, mais antigas e com mais acesso ao mercado de capitais. Simplesmente houve um processo de redistribuição de renda da sociedade para acionistas de grandes empresas. O Campos foi um combatente, até às vezes solitário, contra a lei da reserva de informática. Ele foi o único senador a votar contra, entre 81 senadores. Até seus amigos diziam: Roberto, não estou entendendo você virou economista setorial defendendo aí essa indústria de informática. Não, vocês estão enganados, eu estou defendendo o futuro da economia. E ele estava absolutamente certo. Estava começando ali a revolução da tecnologia da informação, a revolução digital, e as pessoas não percebiam isso. Infelizmente, nós continuamos com esse tipo de política tenebrosas, como conteúdo local para a exploração e desenvolvimento de projetos de petróleo. Ainda hoje, os capitalistas inimigos do capitalismo pressionam o governo, pressionam a Petrobras, e gerando perda de produtividade, aumentando o custo da exploração de petróleo, atrasando os projetos e entregando equipamentos obsoletos. A privatização foi outra luta do Roberto Campos, principalmente da Petrobras, que ele chamava de Petrosal. E hoje eu abro o jornal, mais precisamente o Globo, vejo 2 cadernos do Globo ocupados com a publicação do balanço da Petrosauro. Eu conheci a Petrobras, participei da luta para reestruturar, fui conselheiro durante um ano, mas vejo que continua a mesma. Onde já se viu, por exemplo, a Apple pegar um caderno do Wall Street Journal, do Financial Times, para publicar o seu balanço. Não existe isso. Quem propôs isso na diretoria da Apple vai ser demitido e internado, porque perdeu a sanidade mental. Finalmente, já estamos chegando ao final, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, lançado em 1964, foi o melhor plano de ajuste macroeconômico da história brasileira. Por quê? Ele aliou a estabilização macroeconômica com austeridade fiscal e monetária, com reformas estruturais para criar condições para que a economia brasileira crescesse. Foi um criador de instituições, várias delas foram deterioradas, como o Gustavo falou, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil foi o último banco central a ser criado na América Latina. Foi instituído inicialmente pelos lobbies do Banco do Brasil, muito fortes, depois pelo presidente Costa Silva. Todos os outros presidentes acabaram concordando com ele, direto e indiretamente, e o Banco Central do Brasil é hoje o único banco central entre os países que adotam o regime de meta de inflação que não é independente, um símbolo de atraso institucional. O FGTS foi distorcido, hoje o FGTS é pau para toda a obra,
30 anos atrás eu propus que os recursos do trabalhador tivesse liberdade para aplicar, ter uma conta do FGTS e escolher a instituição para investir os seus recursos, eu fui recebido a pedradas. Enfim, o tempo está se esgotando, já se esgotou. Eu queria só dizer o seguinte, uma palavra final. E eu digo isso que eu tenho certeza absoluta que o Roberto Campos concordaria comigo. O Brasil, para evitar um futuro muito ruim para as novas gerações, nós temos que recuperar a responsabilidade fiscal e fazer profundas reformas estruturais. Responsabilidade fiscal não é incompatível com responsabilidade social. Pelo contrário, a responsabilidade fiscal é garantidora da responsabilidade social. Assim como não existe incompatibilidade entre reformas estruturais que levem que criem condições para o crescimento da produtividade com a responsabilidade social. O melhor programa social de inclusão social que pode se fazer nesse país é o programa de crescimento da produtividade. Eu espero que esse é um sonho, eu espero que algum dia a gente consiga implementar. Muito obrigado.